Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Gente, hoje é segunda-feira, dia 25, e ontem, no domingo, foi dia de culto. Ontem eu fui pro culto pela manhã, gravei um pouquinho pra vocês e assim, nossa, o culto ontem foi uma bênção. Foi assim, uma palavra muito edificante, né? Então, a palavra assim foi uma bênção, gente, tocou muito ao meu coração, sabe? Foi falado sobre o povo do Egito, né? O povo de Israel que saiu da terra do Egito para poder receber, né, a terra prometida. Porém, gente, foi um povo assim que murmurou muito, né, durante a caminhada. Deus provia tudo pro povo, o povo não passava fome, sede, a roupa crescia no corpo. Gente, é um povo que murmurou tanto, não era grato, não agradecia aquilo, né, que Deus estava fazendo na vida delas, de tirar do sofrimento. Eles eram escravos lá no Egito. E mesmo assim, com todo o sofrimento que aquele povo tinha, o povo queria voltar, né? Queria voltar ao passado e perder a bênção. Porque na vida da gente é assim, né? Temos vitórias, mas até chegar nessa vitória, a gente tem muitas lutas a ser batalhadas, a ser vencidas, para a gente poder receber aquela bênção do Senhor. Mas não quer dizer que a gente passa por uma dificuldade, por uma aprovação, que o Senhor não está conosco. E o Senhor está, só que a gente tem que crer em Deus, né, gente? De todo o nosso coração. Porque tudo que a gente tem, tudo que... desculpa se eu não estou falando perfeitamente para vocês entenderem. Mas conforme o meu coração aqui vai falando, vai coisando, eu vou falando. Mas é tudo dom de Deus, gente, tudo é graça. A gente acordar é graça de Deus. A gente trabalhar é graça, tudo é graça do Senhor. A gente tem uma comida para comer é graça, gente. Então, na Bíblia fala, em tudo dai graça. Então, a gente tem que ser grato não só em coisas grandes, coisas boas que acontecem nas nossas vidas, mas nas coisas pequenas, nas coisas ruins. Porque tudo é dom de Deus, né, gente? E às vezes a gente não compreende isso. Então, assim, gente, fez assim a gente refletir muito, né? Quanto que a gente agradece pelo que a gente tem. Por exemplo, pelo dom da vida, né? A graça que Deus nos dá de acordar todo dia, né? Porque é graça a gente estar vivo, acordar, um serviço de casa que às vezes a gente reclama muito. Então, assim, são pequenas coisas que a gente deve agradecer e a gente não agradece. Começa a questionar, né? E através disso, às vezes temos bênçãos a ser alcançadas, às vezes a bênção está na nossa frente, está escancarada, assim, na nossa cara, e a gente não consegue ver. Por quê? A gente não consegue tirar os olhos lá do passado. Então a gente tem que tirar esses olhos lá do passado e olhar para frente, olhar para Jesus. Eu creio que Deus vai me abençoar, vai clarear aí minha mente para poder falar mais da sua palavra corretamente, né? Porque a gente também não pode vir aqui e sair falando qualquer coisa, né? Achando que tá tudo bem, que não tá, né? Porque a palavra de Deus, ela é bênção, ela é séria. Então, assim, em nome de Jesus, eu creio que eu vou saber explicar direitinho, saber transpassar aquilo que eu sinto, aquele amor, né, que eu sinto por Deus. Então é isso, gente, que o Senhor venha ministrar mais no meu coração. Eu quero trazer a palavra do Senhor aqui. E é isso, eu vou deixar passando aí o videozinho que eu gravei lá na igreja ontem. E eu vou querer trazer mais, né? Vídeos de rotina, almoço, receitinhas, o que eu vou fazendo aqui no meu dia a dia. Quero mostrar assim a minha rotina, vida real. Peço que vocês me sigam no canal, curtem o vídeo para estar me ajudando, né, no crescimento. Então é isso, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! A nossa casa bendita.
serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Um despertador ou um lembrete pra você escovar o dente? Por que você faz todo dia? Você deve ter falado, pastor, que conversa fiada doida é essa? A primeira coisa que eu quero ensinar para você é que a nossa rotina, aquilo que nós repetimos muito, nosso cérebro vai trazer como pensamento condicionado, ou seja, você está no piloto automático. Aquilo é a coisa mais natural para você. Por que você vai fazer? Aquilo já é seu. Todos os dias você foi ensinado que aquele horário que você levantou, você tem que escovar seus dentes. E queridos, o condicionamento do pensamento humano, ele pode ser mudado. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela vai dizer assim: ensina a criança no objetivo que você tem para ela, pois quando ela cresce, ela não se desvia. A Bíblia não está falando de salvação, ela está falando sobre pensamento condicionado, aquilo que a neurociência fala. Mas o nosso cérebro, ele é maravilhoso, é por isso que Paulo em Romanos 12 diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, isso é neuroplasticidade, o nosso cérebro se adapta. Mas o que eu quero mostrar e ensinar para você? Será que não existem coisas na nossa vida que nós repetimos sem questionar? A gente continua fazendo, continua reclamando da mesma coisa, continua falando do mesmo problema, mas não muda nada. Nós vamos olhar, por isso que eu escolhi falar desse tema. Ontem estava com um irmão e